Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, assim você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual, que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram, que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, pois se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardem-se dos falsos profetas que se apresentam cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos traiçoeiros. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou tirar figos das sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo e, portanto, serão conhecidas pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Tenham cuidado para não serem seduzidos por ninguém, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas se levantarão e seduzirão a muitas pessoas. E porque a maldade irá se espalhar, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem absolutamente, pois falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24.
Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Normalmente, se atribui aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem significação mais extensa. Chamamos profeta todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Logo, um homem pode ser profeta, sem fazer predições, e aquela era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diga quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão, farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, Ele pode anulá-las, sem dúvida, se bem o quiser. Porém, o simples bom senso diz que não é possível que Ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que a divindade tenha feito. Semelhante princípio, Jesus não pode ter consagrado. Portanto, se de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e, portanto, nada provam que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Então, se torna necessário procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o homem comum e ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, não é mais do que aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, houve homens que exploraram certos conhecimentos que possuíam, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, a fim de alcançarem o prestígio de um falso poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. O despertar dos conhecimentos aniquila o seu crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Desta maneira, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece pelas qualidades mais sérias e exclusivamente morais. Os fenômenos espíritas, longe de aprovar os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, desferem neles um golpe mortal. Não peçam prodígios ao espiritismo, nem milagres, pois ele formalmente declara que não opera essas coisas. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, a doutrina espírita revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência,
são leis da natureza, facilitando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Dessa maneira, quem se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da fé alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós não provam nada. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu sobre muitos mistérios. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias, sob a máscara de que se cobrem. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, têm se apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acreditem em todo espírito, mas experimentem se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos dá os meios de experimentá-los, apontando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais, nunca materiais. É pela maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgamos os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Instruções dos espíritos: se disserem, o Cristo está aqui, não vão lá. Ao contrário, permaneçam em guarda, pois numerosos serão os falsos profetas. Não percebem que as folhas da figueira começam a branquear. Não enxergam os seus múltiplos brotos, aguardando a época da floração. E o Cristo disse: conhece-se a árvore pelo fruto. De fato, se são amargos os frutos, já sabem que a árvore é má. Mas se são doces e saudáveis, dirão: nada que seja puro pode vir de fonte má. Meus irmãos, é assim que devem julgar. São as obras que vocês devem examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se, em apoio das palavras, apresentam os atos, então poderão dizer: estes são realmente enviados de Deus. Porém, desconfiem das palavras adocicadas, desconfiem dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiem dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está entre esses, pois os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, os que seguem o exemplo cristão, sendo brandos e humildes de coração. Os que hajam, com os exemplos e conselhos que prodigalizem, de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Fujam de tudo o que revele uma gota de orgulho, como de uma lepra contagiosa
que corrompe tudo em que toca. Lembrem-se de que cada criatura traz na testa, mas principalmente nos atos, o tipo da sua grandeza ou da sua inferioridade. Portanto, meus filhos bem-amados, vão e caminhem sem pretextos, sem pensamentos ocultos. Vão pela rota bendita que escolheram. Vão sempre sem temor. Cuidadosamente afastem tudo o que possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajantes, só por pouco tempo mais estarão nas trevas e nas dores da provação. Se abrirem o coração a essa suave doutrina que vem revelar a vocês as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de sua alma acerca do desconhecido. Já podem dar corpo a esses espíritos ligeiros que vêm passar nos seus sonhos e que, por serem de curta duração, apenas lhes encantavam o pensamento sem dizerem coisa alguma ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conhecem, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vocês que têm desempenhado bem a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais têm de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuem assim, avancem sem parar. Que o progresso seja a sua meta, do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente cheguem felizes ao fim da jornada, onde são esperados por todos os que os antecederam. Desconfiem dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que se elabora, como no atual, uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e falsários se espalha como reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo o dever a todo homem honesto de desmascará-los. Sem dúvida perguntarão como reconhecê-los. Aqui está o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de dirigi-lo, é que se confia o comando de um exército. Julgam que Deus seja menos prudente do que os homens? Fiquem certos de que Ele só confia missões importantes aos que são capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a ação seria nula. Dito isto, concluirão que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que se diz portador pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirem também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, não é mais do que um farsista de baixo nível, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: na sua maioria, os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. Desempenham a missão a que foram chamados pela força da sabedoria que possuem, ajudado pelo poder oculto que os inspira e dirige sem perceber, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos e são reconhecidos, ao passo que os falsos profetas se promovem eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com arrogância e, como todas as hipocrisias, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm tentado se passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade,
Eles têm encontrado pessoas bastante crédulas que creem nas suas torpezas. Entretanto, uma avaliação bem simples seria bastante para abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse que tivesse degenerado, o que seria absurdo. Ora, do mesmo modo que, se tirarem de Deus um só de seus atributos, já não seria Deus. Se tirarem do Cristo uma só de suas virtudes, já não mais seria o Cristo. Os que se dão como sendo o Cristo possuem todas as suas virtudes. Eis a questão. Observem a eles, investiguem as suas ideias e os atos, e reconhecerão que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobrando neles as que o Cristo não tinha, a ambição e o orgulho. Ao demais, notem que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam todos verdadeiros. Tenham como certo que são apenas criaturas que exploram a fé dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Portanto, desconfiem dos falsos profetas, ainda mais numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podem estar certos. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de travessa seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, sem escrúpulo, se apropriam de nomes que os homens só pronunciam com muito respeito. São eles que espalham o fermento da discórdia entre os grupos, que os atraem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascará-los, pois, agindo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Portanto, são cegos os homens que se deixam cair em tão grosseira mentira, mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passem-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vejam o que restará. Então, concordem comigo em que todas as vezes que, como remédio para os males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, medidas infantis e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, creiam que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, acharão a medida do valor próprio de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Com efeito, seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fará que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Sem hesitação, afastem todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, gastando-lhes exagerados louvores, a fim de fascinar e de dominar a vocês.
Geralmente, são espíritos sedentos de poder e que, quando vivos, são autoritários ao públicos ou nos lares, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiem das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeita. Estejam igualmente certos de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há evidente obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure se colocar. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir que seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, torna-se fácil rejeitar o absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado e um grupo ser iludido, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escutem as palavras dos profetas que lhes profetizam e que lhes enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que blasfemam de mim: o Senhor o disse, terão paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal lhes acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que o viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Pois, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, lhes interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dirão a eles: vocês mesmos são o fardo, e eu os lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar com vocês, meus amigos. Falando pela sua boca, Deus diz: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude se achava muito generalizada na nação judia, e é fácil de compreendermos que o pobre povo, em sua ignorância, não tinha nenhuma possibilidade de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos enganados pelos falsos profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei.
Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutem os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todo espírito, experimentem se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se alegram em iludir, quando a ocasião se apresenta. Os iludidos, como se vê facilmente, são os médiuns que não se previnem o bastante. Sem dúvida, aí se encontra um dos maiores perigos em que muitos esbarram tristemente, ainda mais se são novatos no espiritismo. Isso, para eles, é uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Pois aprendam antes de tudo a distinguir os bons e os maus espíritos, para por sua vez não se tornarem falsos profetas. Agora, meus queridos ouvintes, vamos encerrar esse evangelho no lar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.